Obrigado, meus irmãos, pela oportunidade de estar aqui com meus queridos para juntos adorarmos ao Senhor, para juntos nos fortalecermos em Sua presença santa através da Sua palavra. Gostaria de, neste momento, irmãos, dar continuidade à reflexão que nós iniciamos e, contudo, né, aproveito aqui para que nós possamos convidá-los para que possamos abrir a Bíblia no texto que nós paramos ontem, que é o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Vou compartilhar minha tela, meus irmãos, nós vamos retomar o texto. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 48. Meus amados, a palavra de Deus, ela diz o seguinte nesse texto: Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. A palavra de Deus, ela tem uma, uma norma elevada para cada um de nós, seus filhos. E conforme nós vimos ontem, relacionado a esse tema da, da perfeição, compreendemos que essa perfeição, ela não se trata de uma condição de impecabilidade. Ela está relacionada a um processo de maturidade que todos nós estamos seguindo no processo de santificação e de desenvolvimento. Então, Cristo, ele deixou essas palavras elevando a norma para cada um de nós. E o interessante é que o texto, né, esse texto, essa ideia de maturidade que vem da palavra grega teleios, ela vai se repetindo ao longo da Bíblia. Né? A palavra de Deus, ela tem vários textos que traz a ideia de maturidade. Romanos 10, verso 4, fala sobre a finalidade da lei. O texto fala que o fim da lei, ou a finalidade da lei, é Cristo. Então, essa ideia de finalidade vem da palavra telos, que é o alvo, está diretamente relacionado com a ideia também de teleios, que nos apresenta qual é o objetivo de Deus para nossas vidas. E quando a gente vai olhar para o texto, quando a gente observa o texto bíblico, a gente vai percebendo que em outras passagens isso fica muito claro. Por exemplo, os irmãos podem acompanhar aqui comigo na tela. O texto, nós temos dois exemplos na tela, no livro de Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. O primeiro texto se encontra em 1 aos Coríntios 14, 20, e diz, está na tela o texto, você pode acompanhar. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Então, quando a Bíblia fala aqui de adultos, está usando o mesmo termo que nós encontramos em Mateus 5:48, ou seja, perfeitos. O texto de 1 aos Coríntios 2:6 fala: falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Então, o outro texto traz a palavra maduros. A palavra maduro também é a palavra teleios. Ambos apresentando a noção de maturidade, de crescimento, de desenvolvimento, que diz respeito à condição em que nós precisamos estar no processo de santificação para que possamos compreender as coisas de Deus, para que possamos viver as coisas de Deus, para que possamos experimentar aquilo que Deus oferece para cada um de nós. O menino, a criança, não consegue oferecer, não consegue cogitar, não consegue compreender. Contudo, o maduro, o adulto, ele tem noção das coisas do Espírito. Então, é nesse sentido. E a gente observa também o livro de Hebreus, capítulo 5, verso 12 e 14, que diz: De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus.
estão precisando de leite e não de alimento sólido. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Percebe, irmãos, que e também esse texto de Hebreus, ele traz a mesma ideia dos demais textos que nós acabamos de ler, adultos, teleios, perfeição, maturidade. Então, a palavra de Deus, ela está repleta de orientações nesse sentido. Logo, o que Jesus está ensinando em Mateus, capítulo 5, verso 48, quando diz: Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, longe dele estar falando de uma condição de impecabilidade. Ele está falando de uma questão de maturidade, de crescimento espiritual, que é possível ao ser humano. Ou seja, é uma perfeição relativa que é possível a cada um de nós. Não perfeição absoluta, não é relacionado à questão de impecabilidade. Logo, fica compreensível aqui que a perfeição cristã é alguém que cresceu, ou seja, é alguém que cresceu. E esse alguém que cresceu não significa que tenha alcançado, como já falamos, a impecabilidade ou exatidão moral, de amor, de misericórdia que o mundo vive. Perceba que todo o contexto está relacionado com a nossa experiência perante o nosso irmão, perante o nosso próximo. Se existe uma coisa, meus queridos, que chama-nos ao desafio, que nos desafia, é viver o amor. Você sabe que viver, quando a gente descontextualiza essa mensagem, fica fácil viver ela. Porque achar que essa mensagem é apenas uma experiência moral da letra da lei, isso é muito fácil. Porque para uma pessoa guardar a lei de Deus, ela vai para o meio do mato, ela se isola de tudo e de todos, ela não tem briga com o esposo, ela não tem dificuldade com a esposa, ela não tem dificuldade com os filhos, ela não tem dificuldade com o patrão, ela não tem dificuldade com funcionários, e para ela viver a lei, ou a prática da lei, isolada de tudo e de todos, é algo tranquilo. Mas perceba que o texto está falando para nós vivermos uma experiência ao lado das pessoas, uma experiência de amor. Então, é nesse sentido que Cristo coloca a ideia da maturidade, da perfeição. Vocês vão viver ao lado de pessoas, vocês vão viver rodeados de inimigos, de perseguidores, de caluniadores, de pessoas que vão provar a fé de vocês. Então, sejam perfeitos no contexto da experiência com essas pessoas. Porque se fizerem apenas o bem a quem faz o bem para vocês, não tem nada de mais nisso. Faça o bem, ame os vossos inimigos. Orem por quem vos perseguem. Viva a experiência elevada perante aqueles que precisam enxergar o teu amor, ou o meu amor através de você. Então, o contexto, ele é indispensável, irmãos, para que nós possamos compreender a realidade do plano de Deus no que diz respeito a esse tema e a esse chamado de Deus de elevação. Perceba, irmãos, nós temos aqui um outro texto paralelo, né, que é o texto de Lucas. Quando a gente olha para o texto de Lucas, seis, capítulo 6, verso 36, diz: Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. É o mesmo texto, só que ele apenas usa uma palavra diferente. Lá é sede perfeitos, e aqui é sede misericordiosos. Mas a noção, a intenção é a mesma. E o contexto também é o mesmo. Olha só o contexto, o verso 32. Verso 32 em diante. Fala assim, ó: Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem, o que vos fazem o bem? Qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto.
Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Aí ele conclui dizendo: sejam misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Perceba, irmãos, que os dois textos paralelos de Mateus e de Lucas apresentam a mesma ideia: amor ao próximo. Amor ao próximo. Ser perfeito, ser misericordioso, como o Pai Celeste, é viver o amor, que é a forma mais elevada de obedecer a Deus e que nos desafia em nossa própria natureza. Porque, repito, viver a letra é fácil. Se isole de tudo e de todos e viva sozinho no seu mundo e você vai viver a letra da lei. Agora, se misture com pessoas que precisam e que te desafiam e viva o amor. Isso é a elevação da lei e das normas que Cristo coloca, e isto é viver a perfeição, isto é viver a misericórdia. E a Bíblia está falando isso, irmãos, só que não só a Bíblia. Existe uma senhora chamada Ellen G. White, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia entende como profetiza, reconhece como profetiza para o tempo do fim. E olha só o que ela diz com relação a isso. O texto fala assim, ó, parábolas de Jesus, falando sobre esse assunto. Fale do amor de Cristo, conte de sua bondade, cumpra todo o dever que se lhe apresenta. Leve sobre o coração o peso da salvação das pessoas e tente salvar os perdidos por todos os meios possíveis. Recebendo o Espírito de Cristo, o Espírito do amor abnegado e do sacrifício por outrem, você crescerá e produzirá fruto. Perceba que o texto está falando que amando as pessoas, tendo responsabilidade pela salvação das pessoas, oferecendo amor abnegado por outras pessoas, você crescerá e produzirá fruto. Aí o texto, ó, continua. As graças do Espírito amadurecerão em seu caráter. Sua fé aumentará, suas convicções se aprofundarão, seu amor será mais perfeito, mais e mais você refletirá a semelhança de Cristo em tudo que é puro, nobre e amável. Queridos, uma pausinha aqui. O que significa refletir o caráter, a semelhança de Cristo? O texto está dizendo, o texto está falando. É através do seu amor. É quando você entrega o seu amor. É quando você deixa esse amor fluir do seu coração pelas pessoas que estão em sua volta. É dessa forma que o caráter de Cristo vai se manifestar em você. E o texto continua. Cristo guardará, ou Cristo aguarda, com fremente desejo, a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Queridos, nós já ouvimos falar muito sobre isso, sobre o caráter de Cristo manifestado no meio do seu povo. Agora, a pergunta é, de acordo com a Bíblia, de acordo com a orientação profética, o que é o caráter de Cristo manifesto no meio do seu povo? O texto está falando. É quando este povo sente responsabilidade pelas outras pessoas. É quando este povo sente o peso da salvação dos outros. É quando esse povo se volta para ajudar outras pessoas. É quando eles vivem, é quando nós vivemos a experiência que Cristo viveu amando as pessoas em sua volta. Nós seremos reconhecidos como filhos de Deus, segundo Mateus. Nós seremos reconhecidos como filhos do Altíssimo, de acordo com Lucas, quando nós formos perfeitos, quando nós formos misericordiosos. E o que é ser perfeito e misericordioso? O texto fala, é amar as pessoas que estão em nossa volta, como Cristo
na experiência de Cristo. Vocês lembram que da última vez que eu falei com meus irmãos, nós falamos sobre o amor. Mateus 24:12. Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. O que é que está se perdendo na humanidade? O caráter de Cristo. E como é que o caráter de Cristo se perde? Quando o amor esfria. Quando falta amor pelas pessoas. Quando a gente deixa de considerar a nossa missão perante as pessoas. Quando a gente perde a noção da nossa vida passageira aqui nessa terra, em favor da salvação de outros. Queridos, a manifestação do caráter de Cristo na sua igreja, no meio do seu povo, está intimamente relacionada com, com a nossa experiência de amor para com as pessoas. Existe um outro texto paralelo, irmãos, que eu gostaria de citar aqui, que é texto da nossa lição da escola sabatina. Se meus irmãos atentaram aí para a lição dessa semana, o que é que fala aqui, ó? Efésios, Efésios, você pode acompanhar na sua Bíblia ou ouvir a leitura. Capítulo 5 de Efésios, olha só o que diz. Efésios capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A pergunta do texto é: como eu posso imitar a Deus? Ser semelhante a Deus, seguir o exemplo de Jesus. O texto fala: sede, pois, imitadores de Deus em amor. A própria Bíblia, irmãos, ela diz como nós devemos ser imitadores de Deus. É em amor às pessoas. Queria avançar aqui, irmãos, com esse texto. O texto agora fala o seguinte, olha, o caráter se revela não por boas ou más ações ocasionais, mas pela tendência das palavras e atos costumeiros. Não são atos ocasionais, mas é a tendência, é o que está dentro. Uma maração ocasional não significa que o caráter não seja perfeito. É a Ellen White falando. Olha só o que está falando. Uma maração ocasional não significa que o caráter não seja perfeito diante de Deus. Isso porque o caráter é revelado não por atos ocasionais, e sim pelos que temos a tendência de praticar. Observe o texto, irmãos. Não é a impecabilidade que nos torna perfeito, é o que o texto está falando. Porque nós podemos até falhar ocasionalmente. Contudo, as tendências do coração é que torna o homem perfeito perante Deus. É como o Espírito Santo age nesse coração. É para onde essa pessoa está seguindo. É a direção que ela está trilhando que a torna perfeita, não a impecabilidade. É como o texto coloca. Diante disso, meus irmãos, para a gente aqui avançar, nosso horário está finalizando, só aqui olhar o horário aqui direitinho. A palavra de Deus, ela apresenta para nós a, o exemplo de homens perfeitos, né? E nós temos aqui a ideia na Bíblia hebraica, as palavras hebraicas que geralmente são traduzidas como perfeição, né? Que são tamim e shalem. Essas duas palavras, elas são recorrentes e aparecem na Bíblia hebraica, referindo-se a algumas pessoas. Vamos ver alguns exemplos aqui. A palavra de Deus apresenta em Gênesis 6:9, Gênesis 9, verso 1 a 25, o contexto da experiência de Noé. E o texto fala: Noé era perfeito, também. Perfeito em sua geração. E essa perfeição, conforme nós já temos visto no contexto, ela não significa impecabilidade, porque Noé, ele deixou muito claro suas falhas. Mesmo depois dele ter sido chamado de perfeito, ele deixou claro as suas falhas. Ele era perfeito por quê? Porque buscava a Deus e andava com Deus. Porque a tendência do seu coração estava voltada para o correto, para a vontade do Senhor. Nesse contexto, ele estava vivendo uma vida perfeita. Nós temos o exemplo de Abraão. Abraão,
deveria andar na presença de Deus e ser perfeito. É o que o texto fala, 17, Gênesis 17:1. Ele era amigo de Deus, e isso o tornava perfeito, no sentido maduro, no sentido de direcionamento, de tendências do coração, não no sentido de impecabilidade. Jó, ele foi chamado também de perfeito, mas mas ele se assume como pecador. Embora seja reconhecido como perfeito, ele mesmo fala que é pecador. Então perceba alguns exemplos bíblicos, né, dessa de homens chamados de perfeitos. Davi era homem segundo o coração de Deus, modelo de perfeição, sinceridade, mesmo não tendo sido adequado para construir o templo. Ele foi chamado de perfeito. Ele tinha um coração perfeito, Shalem, mas não foi permitido construir o templo e teve suas dificuldades ao longo de sua trajetória, mas seu coração estava voltado para Deus. O caráter de Cristo, se a palavra profética fala sobre a ideia do caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo. O que significa o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente no seu povo? Testemunhos para a igreja, irmãos, apresenta essa ideia. Cristo é um perfeito e santo exemplo, dado para que o imitemos. Não podemos igualar o modelo, mas não seremos aprovados por Deus se não o copiarmos. E segundo a capacidade que Deus tem dado, assemelhá-lo. Aqui eu queria refletir com meus irmãos. O plano de Deus é que o caráter de Cristo ele se reproduza perfeitamente no meio do seu povo. Como é que esse caráter de Cristo vai se reproduzir no meio do seu povo? Nós já vimos. Mateus 5:48, Lucas 6, verso 32 em diante. Nós vimos em Efésios 5:1. Vimos nos textos anteriores e aqui perceba a orientação. Cristo é o modelo perfeito. Só que nós não podemos igualar o modelo. Nós jamais iremos nos igualar a Cristo, no sentido de chegar à impecabilidade. É o que a Bíblia fala, é o que o texto profético fala. Contudo, o que é que se espera de nós? Que nós venhamos copiar, não é igualar. Uma cópia é diferente de ser idêntica, igual. Que nós venhamos copiar. De que forma? Segundo a capacidade que Deus tem dado para cada um de nós. E aqui, irmãos, eu gostaria, nós teríamos outras coisas para falar, mas eu gostaria de me deter aqui um pouquinho nessa questão. Só aqui interromper aqui minha apresentação. Queridos, imitar a Cristo segundo a capacidade que nós temos. O que significa? Nós estamos aqui num grupo de 30 pessoas. E essas 30 pessoas que aqui se encontram reunidas, adorando a Deus, buscando a face do Senhor, cada uma delas tem uma capacidade diferente. Cada um de nós tem uma capacidade espiritual, moral, cognitiva, psíquica, física, diferente. Nós somos pessoas personalizadas, ou seja, individualizadas. E nós não podemos passar a régua, igualar todos, colocar todos no mesmo contexto e esperar tudo de todos. Não, isso é um erro. Deus, ele não julga dessa forma. Deus, ele é justo juiz. Nós ouvimos muitas vezes falar o seguinte: dois pesos e duas medidas. Queria falar para vocês uma coisa. Deus trabalha com dois pesos e duas medidas no que diz respeito ao ser humano. Porque se Deus usar um peso e uma medida para todos, ele será injusto. Por quê? Tem pessoas aqui que têm capacidade moral, espiritual, intelectual, cognitiva em um nível, e tem outros que têm uma capacidade menor. Se nós quisermos esperar deste que aqui está abaixo, a mesma coisa desse que está acima, ele nunca vai alcançar, nunca vai atingir. Imagina só uma pessoa que veio do mundão, que nasceu num lar completamente desordenado, que não teve estrutura familiar, que se envolveu no mundo das drogas, que teve a sua mente corroída, que teve todo o seu contexto dilacerado e agora essa pessoa ela está engatinhando.
Compara essa pessoa a um outro que nasceu num lar adventista, que teve toda a orientação desde berço, que teve toda uma conjuntura que lhe apoiou, que lhe permitiu crescer de forma equilibrada e ter uma condição intelectual, cognitiva, moral, física, espiritual para viver as experiências que se espera. Imagina agora se esperar a mesma coisa dos dois, passar a régua. Queridos, muitas vezes o que é que eu faço? O que é que eu quero fazer como ser humano? É julgar os outros a partir de mim mesmo. Isso é um erro. Julgar os outros a partir da minha realidade é um grande erro que podemos cometer. Deus, ele olha cada um de maneira individualizada, de maneira personalizada. E ele julga conforme o melhor que cada um tem para oferecer. Qual é o teu melhor, irmãos? Qual é o teu melhor? Você está oferecendo para Deus o teu melhor? Se você está oferecendo o teu melhor e chegou até aqui, e outro está oferecendo o seu melhor e chegou até aqui, ambos estão oferecendo o seu melhor. E Deus, ele observa a intenção do teu coração, do meu coração. Ele analisa a tendência do nosso coração, para onde nós estamos seguindo. Alguns chegaram mais alto, outros chegaram um pouco mais baixo, mas todos estão na mesma direção e todos estão se entregando por inteiro, ao máximo, para Deus. E em ambos Deus está tendo acesso pleno para fazer a sua obra. Então, dessa forma, Deus, ele lida com cada um de maneira personalizada. E aqui trago o texto, só para a gente poder fechar com esse texto. O caráter de Cristo, irmãos, manifesto do seu povo, tem a ver com o que, irmãos? Olha a palavrinha, capacidade. Capacidade. O caráter de Cristo se reproduzirá perfeitamente no seu povo. Agora, não espere que cada um viva a sua realidade, a realidade que você vive, porque cada um está na sua trajetória, na direção do céu, mas cada um dentro do seu contexto. E Deus está fazendo a leitura conforme cada um. Então, Cristo é o modelo, e nós nunca iremos chegar a imitar perfeitamente o modelo. Somos pecadores, temos natureza pecaminosa, temos tendências carnais pecaminosas. Então, não podemos igualar o modelo, mas não seremos aprovados por Deus se não o copiarmos. O segredo está aqui. Nós queremos copiar a Cristo, nós estamos na direção das pegadas de Cristo, nós estamos seguindo a Cristo segundo a nossa capacidade, segundo a capacidade que Deus nos tem dado para nós nos assemelharmos cada vez mais a Ele. Nós estamos colocando todo o nosso coração nessa busca, nós estamos nos entregando ao Senhor de toda alma, de todo entendimento, de todo o coração. Essa é a questão, irmãos. Esta é a questão crucial, que nós possamos escolher nos entregar a Cristo de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, deixando que Ele nos dirija para a direção correta. E isso nos torna semelhantes a Cristo. Isto fará com que o caráter de Cristo ele venha se manifestar em cada um de nós, em amor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos conduza, em nome de Jesus. Gostaria de orar com meus irmãos nesse momento. Santo Deus e Pai, obrigado, nosso Deus, obrigado, nosso Pai querido, pelo momento de reflexão em Tua Palavra. Conduz, Pai amado, a nossa vida em amor, nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo. Nos torna, Pai amado, um reflexo do Teu caráter e que isso seja manifesto na vida das pessoas que estão em nossa volta. E que isso seja para a glória do Teu nome. É a nosso coração em nome de Jesus. Amém, Pai.